Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, online, ao vivo, na Caixa da Bruxa para o quadro Tecendo Seu Voo. Esperando as pessoas entrarem para a gente começar nosso papinho de quarto. Convidar a dona Tatinha. Aguardando Tati. Oi? Oi, amor! Oi, gente! Buenas noches! Buenas. Não sei qual luz está melhor. Eu tô A meio gente, escura hoje também, né? Aqui na casa da minha mãe é tudo diferente. acho que essa fica mais fácil. Boa noite, Nara. Oi, gente! Como vocês estão? Ai, gente, eu vou falar a verdade, olha. Minha quarta-feira foi, assim, super cansativa, muito cansativa, mas na hora que eu venho aqui e vejo todas as pessoas entrando, todo mundo falando oi, a hora que eu vejo o rostinho da Tati, assim, eu fico tão animada, fico tão feliz. Né? As quartas-feiras têm um sabor diferente. Sim, tem. E, né, essa é a nossa última live de 2020, Olha só! né? Ai, ai! Agora só ano que vem, só Que 2020. delícia! Que delícia, gente! Como foi tudo, né? Momentos de reflexão, momentos de muita reflexão. Sim, sim. Em 2021 a gente continua aí firme e forte com o quadro Tecendo Seu Voo, que só a gente só pôde colher bons frutos com esse quadro, né? E a gente só tem a agradecer Ai, que acompanham e acompanharam a gente desde o início aí, tanto aqui quanto assistindo depois no IGTV, quanto no YouTube. Valeu, gente, pela força. Se não fossem vocês, não é mesmo? bem tranquilo. Acho que a gente deixou de se sentir sozinha, né? Esses momentos são momentos de troca, né? E não só entre nós duas, mas entre vocês também. Saber que a gente vai estar aqui com muitas pessoas que não são caras, né? E poder trocar isso, gente, é muito gostoso. Eu sou muito grata esse ano por esse quadro, por essa aventura de voar junto com a Pandora. Ah, eu também, eu também. Foi uma experiência maravilhosa, ainda mais sendo com você, né, irmã? Que é alguém que a gente tem uma caminhada longa. E é isso. Bem, vamos começar Então, daqui então. a pouco eu vou chorar e vai começar a borrar make. Boa noite para quem entrou, gente. Hoje o nosso papo vai ser sobre Natal, a festa pagã. Então é Natal, nananana, né? O ano termina. Nasce outra vez. Exatamente. Então, primeiramente, a gente vem falar aqui que a gente não é contra o Natal, tá, gente? Que a gente não odeia o Natal, que não tem nada a ver. Assim como a gente fez no Halloween, né? E para quem não assistiu, assistam aí no IGTV, tem a live sobre o Dia das Bruxas, o Halloween. A gente quis trazer um pouquinho do histórico, né? Dessa festividade, dessa celebração. E da mesma maneira a gente vem com o Natal, né? Que a gente não podia deixar de falar. Nós, sendo bruxas, olha, pasmem, né? Nós, sendo bruxas, não podíamos deixar de falar do Natal, né? Não tem como a gente falar do Claro. porque o Como Natal, não? né, como não? Ele é uma festa cristã hoje, é uma festa também cristã, né? Porque nos primórdios ela sempre foi uma festa pagã. As origens dessa festividade é pagã, né? É. E é muito interessante quando a gente fala disso, porque tem pessoas que fazem caras e bocas, né? Como assim? Blasfêmia, né? É muito interessante isso, porque foi há tanto tempo atrás e de uma forma tão mais lúdica e tão mais inteira, né, com a natureza, que isso não faz sentido hoje no mundo que a gente vive, enquanto que deveria fazer, né?
As pessoas nem sabem, né? Quando a gente fala de Natal, assim, as pessoas nem sabem, na real, da onde vem essa festividade. Todo mundo fala do Papai Noel, todo mundo encoraja a crença no Papai Noel nas crianças, mas ninguém sabe da onde veio o bom velhinho, por que os presentes. Ah, porque é aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. Ok, então era pra gente dar presente para Jesus. E todo mundo ganha presente, né? O que é isso? E às vezes Não, e assim, Jesus, as pessoas não sabem assim a essência, por que o aniversário de Jesus, né? Por quê? Por quê? Por que, que essa figura, Jesus, como uma criança, como um bebê, é reverenciado nessa data? Né? As pessoas esquecem tirando os nossos avós, assim, né? Os tradicionais mesmo, as pessoas não têm o costume de se lembrar do motivo do Natal, né? Que então, menina. dele, né? Quiçá da origem. Não, e assim, vai se perdendo isso de uma forma que é muito interessante, né? Eu tava conversando, eu tô aqui em São José, na casa da minha mãe, e a minha avó mora muito próximo da gente, ela já é uma senhorinha, então não teve como não ter contato com ela e não ter contato cada vez que eu venho para cá. E a minha avó, ela é extremamente católica. Então, Natal para ela é o aniversário de Jesus. Ela só põe o menino Jesus no presépio depois da meia-noite, que é quando ele nasce. Tem todo um ritual para isso. Quando eu era criança, eu vivia, né, essa verdade e achava o máximo. E quando a gente... Dona Olga, boa Boa noite. noite, amor. E quando a gente vai estudar a história desse Natal dentro de um olhar pagão, a gente vai vendo que o próprio cristão não sabe o que que é, né? Não sabe o porquê dar presente, não sabe o porquê que é o aniversário de Jesus e assim, qual a relação de Jesus na minha vida, né? Exatamente, né? Quem é Jesus para o Natal, né? Quem é Jesus para o Natal, né? Porque E qual a relação de dar presente para Jesus, colocar no presépio, o que que ele interfere na minha vida? Qual a relação desse menino pequenininho que eu ponho lá todo ano? E qual a ver, o que que ele tem a ver comigo? Não tem essa correlação. Jesus é lá, o Jesus, uhum. né? Não é o Jesus que está aqui dentro. Não é a centelha divina que faz parte de mim. Uhum. Não é a luz que volta, enfim. Né? Amanda, Amanda, Papai Noel de vermelho é a criação da Coca-Cola. Aprendi na faculdade de publicidade. Será? Então, o Papai Noel de vermelho, a gente também vai chegar nele, a gente vai falar dele, tá? Mas aguarda aí um pouquinho que a gente vai falar do Papai Noel. Mas o Papai Noel de vermelho não é invenção da Coca-Cola. Não é invenção da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela se apropriou disso. Não se apropriou porque foi legal, foi legalmente, né? Papai Noel vermelho é da Coca-Cola, hoje. Mas antigamente não era, não, né? Depois a gente vai aliás, falar. ele era azul, né? Azul, Tem verde. Verde, exatamente, verde, é. Mas aí a gente vai entrar dentro da história, né? Por que o Papai Noel? Vamos começar por aí. Então, será que é um bom começo, Pan? Então, Quem é o Papai Noel? Então, eu acho assim. Vamos começar primeiro falando, na realidade, do solstício, né? Do solstício, né? Que é importante a gente falar do solstício, porque as pessoas, elas não sabem. Peraí, a Nara falou assim, sim, infelizmente o cristão tem pouca conexão com o seu sagrado. O que mais se vê é a reprodução automática. Pouco se traz para a vida. Falem do Krampus, é lenda? Então. Vamos chegar lá. Krampus e Papai Noel, ó, vamos chegar lá. Né? E exatamente isso que você falou, né? Complementando aí o que a Tati trouxe, realmente é uma reprodução automática que a gente vê hoje e muito marqueteira, né? Capital, e 13º. Aí vamos comprar e presente para todo mundo, mas espera aí, né, gente? Vamos parar e vamos ver por que a gente está celebrando isso, né? E quem são as pessoas que a gente celebra e vamos ver, né? Quer falar? Até porque, né? Até porque qual seria a ligação do Papai Noel com Jesus Cristo? O que né? tem A gente pode falar dos 3 reis magos,
Mas ainda assim é uma outra conotação. Não existe uma ligação real entre as duas histórias, né? Não se conta onde elas se entrelaçam. Por quê? O que que uma coisa tem a ver com a outra? Mas eu Jesus. acho que começar pelo solstício é interessante, né? Até Então. porque no hemisfério norte, hoje é o auge do inverno. Então, eu acho muito legal a gente pegar nisso, né? A gente está em dezembro, aqui no Brasil, a gente está no verão, a gente está no calor. Para nós que somos pagãs, bruxas, a gente segue uma roda, né? Chamado de roda do ano. Essa roda do ano, assim como a gente já falou várias vezes nas lives, inclusive na live de Halloween, a gente deu uma esboçada, porque não tem como falar dessas coisas sem falar da roda do ano. Então, a roda do ano é o nosso calendário de festivais, de celebrações, de culto, de ritos, de rituais em honra aos deuses. E esse calendário, ele celebra as estações do ano, os solstícios e os equinócios. Então, aqui no Brasil agora, né, no dia 21, nós entramos no que a gente chama de solstício de verão. A gente celebrou o solstício de verão, que é o pico do sol, né? Que é o pico do sol. Contudo, a gente tem, nós sendo brasileiros, nós temos a influência do Natal nessa época, né? Que não tem muito a ver com o solstício de verão, tá? Não tem muito a ver com o solstício de verão. Porque o Natal, ele celebra, na realidade, o solstício de inverno do hemisfério norte. Que para nós aqui, né? O solstício de inverno, para nós aqui, que é o ponto mais, assim, distante que o Sol está da Terra, é o solstício de inverno, para nós aqui é em junho. Que a gente chama na roda Wicca, a gente chama esse sabá de Yule. Yule é o Natal pagão, que acontece em junho, né? Então, em dezembro a gente celebra o Natal no ano civil, mas nós pagãos que celebramos rodando na roça sul, a gente está celebrando o solstício de verão, né? Mas porque o solstício de inverno a gente já celebrou. Na verdade, gente, é como se a gente também já trouxe isso em outras lives. É como se nós, bruxas e pagãos, a gente vivesse vários calendários dentro do calendário civil, né? Enquanto que no calendário civil a gente costuma ver linhas retas, né? Uma semana, outra semana, mês, ano, tudo é reto, né? Na folhinha. A gente vai na roda do ano, onde o calendário ele é circular. Então, a gente encaixa o calendário bruxístico, pagão, dentro do calendário civil. E aí é muito bacana, porque dá nó na cabeça, às vezes, a gente tem que celebrar uma coisa, mas o calendário civil está dizendo que é outra coisa. E, na verdade, a gente celebra as duas coisas, entendem? Só que não, porque um faz sentido real pra gente, e o outro a gente faz pelo social, pela família, pelo contexto, enfim. Pela convenção, né? Pela tradição. Pela tradição, lógico, pelo lúdico, né? Pela fantasia, que isso existe em qualquer crença, né? Em qualquer prática, em qualquer calendário isso acontece. Sim. Né? Por que a gente celebra, então, se é uma festa do hemisfério norte? Porque se a gente for pensar, o Natal, ele não é uma festa exclusiva de uma religião só, como, por exemplo, o cristianismo. Esse Natal que a gente conhece hoje, como a gente celebra hoje, ele pode ser tido como um Natal cristão. Mas as raízes e a essência dessa celebração, ela não é uma celebração cristã. É uma celebração muito antiga, que é a celebração do solstício de inverno, né? Que lá no hemisfério norte, agora acontece agora. Né? Sim, lá tá acontecendo. Lá agora é inverno, né? Aqui para nós é verão. Então, olha só como a gente já fica perdido, porque a gente nem sabe disso no Natal. Então, a gente coloca lá o pinheiro, que é uma árvore do inverno. A gente a única no hemisfério norte que sobrevive ao rigoroso inverno, por isso que é o pinheiro. Porque a árvore vida, né? O inverno para aquelas culturas antigas do hemisfério norte. E que culturas antigas a gente está falando, gente? A gente está falando de todo o hemisfério norte, mas irlandeses, escandinavos, russos, toda aquela região mais alta e mais fria do hemisfério norte, né?
A Sim. gente está falando disso. Então, a A gente gente está falando de um frio que significa morte, na verdade, né? O frio é tão frio que tudo é branco, cinza, marrom, marrom é, muito mais ou menos, entende? É né? tudo morto, não tem vida, neve, exato. Não é Então, igual o nosso inverno é rigoroso, só que não, né? Em alguns lugares aqui no Brasil, no sul, a gente tem um inverno bastante rigoroso, sim, mas ainda assim existe verde, existe vida. Lá tudo uhum, congela. Tudo sim, congela, todos os animais hibernam, porque não tem como existir. Então também é um significado de morte, entende? É muito mais denso do que essa energia que a gente vive aqui, de total. festa, de não é isso. Não, assim, É a festa, recolhimento. sim, a festa no solstício de inverno, ela existe posteriormente, né? Porque, independente de ser frio ou calor, tanto aquelas culturas passadas quanto nós que somos pagãos e tentamos reacender essa chama dessas culturas sagradas, existe realmente a festa. A gente sempre faz festa para tudo, tudo. Até na morte a gente está fazendo festa, a gente está bebendo, a gente está junto, né? Comemorando de alguma forma, né? Porque a morte também é um motivo para comemoração, né? Sim. A morte também é um motivo para comemoração. E todo mundo fala do Natal e tal, ser o nascimento de Jesus. Sim, mas na realidade ele significa a morte e o renascimento. Então, é o nascimento de Jesus por esse renascimento. Então, antes existia uma morte disso. Lá, nas origens do Natal, foi como a Tati falou, não tá tudo bonitinho, que nem a gente tá aqui, blusinha, ano novo na praia, pulando 7 ondas. Cara, essas coisas não funcionam para eles lá. Lá tá muito frio. Por que, que a gente tem que ficar com a família no Natal? Qual é É a noite mais escura, gente. É a noite mais escura num rigoroso inverno. qual é Então, todas as casas precisam estar muito aquecidas. sim, Todo qual mundo juntinho, aglomerado para aquecer. é, Ai, qual que saudade, eu quero. Pra aglomeração, eu quero. Qual é o sentido da gente celebrar junto, estar junto com a família neste momento, né? É a união para os dias frios, o recolhimento. É a força, né? Lá eram o quê? 6 meses de inverno. Então, o pré-inverno era para a gente recolher comida, era para as pessoas recolherem comida, né? Lembra Grão. da historinha da formiga e da cigarra? É tipo isso, né? Então, você lá no inverno, você não pode dar uma de cigarro e ficar cantando. Você tem que ser formiguinha, você tem que trabalhar e pegar comida, pegar lenha. Por quê? Porque no solstício de inverno, que é o dia mais frio do ano e a noite mais longa do ano, que é o ponto astronomicamente falando, porque o Natal ele tem toda uma questão astrológica. Astrologicamente falando, é o ponto onde o Sol está super afastado da Terra. Muito afastado. É o ponto que o Sol está mais afastado da Terra. Aqui, esse inverno, a gente também tem, mas é em junho. Então, por isso que o Natal dos bruxos, o Natal dos pagãos, é em junho. E o nosso Ano Novo também é em junho. Porque o Ano Novo e o Natal dos pagãos é marcado pelo solstício de inverno. Então, não tem por que a gente celebrar com o ano gregoriano o Ano Novo. Sendo que, na realidade, para nós, a gente está no meio do ano. A gente não está no fim do ano. Sabe? A gente não está no fim do ano, está no meio do ano. A gente já está no meio de um outro ano. Entendeu? Para eles lá, Tanto hoje, que a nossa agenda dentro, por exemplo, dentro do Semente Ancestral, a agenda de rituais e tal, é feita de agosto a agosto. Que é agosto que a roda gira pra gente. exato. Então é em agosto. A gente celebra o ano novo em agosto. Por quê? Só que Porque daí lembra. começa Só que daí lembra que eu falei? Que a gente tem que encaixar o nosso calendário circular no calendário civil, né? No calendário que a gente vive hoje. Então, a gente celebra muito mais datas do que o cristianismo coloca como regra, entende? Exato. E a gente sempre celebra, foi o que eu falei até
né, leve de Halloween, né? De Halloween. A gente celebra 2 de tudo. Então a gente tem 2 Páscoas, a gente tem 2 Natais, a gente tem 2 Ano Novo, a gente tem 2 de tudo. 2 aniversários. Aniversários. Por quê? Porque a gente tem que celebrar com a família, né? A gente tem que estar com a família. Então é Natal, eu vou estar lá com a minha sogra, depois eu vou estar com a minha mãe, e depois assim sucessivamente. E eu sou bruxa, gente, né? Isso não tem assim nada a ver, né? Ah, porque é bruxa, não pode celebrar Natal, porque é uma festa cristã, nananã, de Jesus. Não, gente, é uma maneira diferente, é uma maneira cristã de contar as coisas. Ah, mas tá invertido, né? As coisas aí, tá uma coisa meio estranha. Sim, porque o cristianismo, ele não soube formular muito bem as coisas cá para nós, né? As coisas não foram muito bem formuladas no cristianismo, assim. Então, poderia ter mais sentido se seguisse a essência e a origem realmente dessa festividade, que era uma origem sazonal. Esse festival ele estava ligado ao clima, à terra, Colheita. à colheita. Exatamente, né? Era uma festa pagã, era uma festa da terra, né? Então, o que é o solstício de inverno? É quando o sol está longe e o sol, na realidade, ele é uma criancinha no solstício de inverno, É né? como se o sol, é como se não. Vamos Assim, colocar. É como se o sol pra gente fosse o Cristo para os cristãos. Entendem? Quando a gente fala que Jesus Cristo está nascendo todo ano, hoje eu entendo que não é o Jesus Cristo a criancinha de novo. É a luz, né? A luz que volta, a luz que começa a voltar para a Terra, né? É a luz que eu busco em mim, a minha luz. Eu estou no recolhimento, eu estou naquele recolhimento. Então eu sei que eu vou ter que cuidar da minha luz para que quando ela esteja pronta, lá no solstício de verão, que é o que a gente está vivendo agora, tiver no ápice total, eu esteja também no ápice da minha luz. Eu não estou falando de luz elétrica, gente. Estou falando de luz energética, do seu contato com o seu sagrado. Entendem? Dentro do... Proporção divina, por assim dizer. Isso, né? A luz interna. Interna, interior. Dentro da Wicca, que não é o que a gente segue, né? Eu e a Tati, a gente não segue a Wicca. Mas dentro de um calendário wicano, que é o que a gente mais encontra como sendo sinônimo de bruxaria, muito embora a bruxaria seja muito mais aberta, mas a Wicca é encontrada como sinônimo, né? Então, dentro de um calendário wicano, dentro do Yule, que é o solstício de inverno, que para nós, para mim, para Tati e para o Semente Ancestral, a gente não chama de Yule, chama de solstício de inverno. Mas dentro da Wicca tem o Yule. E o Yule, ele é a celebração da vinda, do nascimento da criança da promessa. O que é essa criança da promessa? É o sol, é o pequeno sol. Né? É a luz, exatamente, é a vida. Mas se a gente for ver, pode estar meio confuso para vocês que estão assistindo, porque para nós aqui do hemisfério sul, isso não faz nenhum sentido. Porque a gente está com o sol vivaço agora, sabe? O sol, ele tá na máxima potência, assim, tá super... Ele tá maduro. De agora para frente, ele vai começar a envelhecer, a se distanciar da Terra. Exato, né? Mas para nós agora o Natal, se a gente for ver em clima, não faz sentido algum, porque é o renascimento do sol depois dos dias frios e tal. Mas peraí, os nossos dias frios foram lá em maio. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Por que tem alguma coisa errada? Porque a roda, ela é ao contrário, né, gente? Hemisfério sul, hemisfério norte. Como o Natal é pautado numa festividade europeia, e essa questão climática é deixada de lado, só a questão religiosa é trazida, não faz sentido quando a gente coloca a essência e a origem desse festival em xeque, né? Ele fica fora de contexto total, né? Porque assim, a gente está no verão. E por que que eles celebravam, então, a volta do sol no solstício de inverno? Porque foi como a Tati estava dizendo, o inverno para eles lá era sinônimo de morte. Não tinha só a luz do sol, não tinha o calor, não dava para fertilizar. O sol era muito importante para eles, né? Porque naqueles invernos rigorosos, nas terras altas do mundo, fica escuro muito cedo.
Muitos E ficava, tinha duas, tem lugar que não tem nem 2 horas inteiras de sol, né, gente? Você e outra, entende? Que a luz realmente não chega. eles Eles não precisam. vivem sem, não viviam. Não, tinha que manter um fogo constante para aquecer o alimento, para aquecer a casa, né? Você acha que eles tomavam banho lindo que nem a gente toma no inverno? Claro que não. Não é mesmo? Não Claro. tinha energia elétrica. Tá? A gente está falando de muito tempo. Muito tempo atrás. Nesse tempo, o sol ele era realmente a fonte de vida daquela sociedade, Tudo. daquela civilização, né? Ele era necessário para fertilizar a terra, para fazer com que aquelas plantações crescessem, para alimentar os animais, que era ali a fonte de vida daquelas civilizações pagãs, que eram o povo da terra. Então, quando entrava o inverno, eles rezavam e faziam oferendas e rituais para que o sol voltasse logo, por favor. Porque ninguém aguenta ficar muito tempo no inverno. E era 6 meses no inverno. Muitas pessoas morriam. Muitas pessoas morriam nessa transição. O inverno era realmente, né? Era um período negro da terra. Por isso, a gente falando até da árvore de Natal, por isso que o pinheiro é reverenciado. Porque naquelas terras, o carvalho, o pinheiro, são árvores a era são árvores que elas ficam verdes, mesmo nesta falta de vida que tem no inverno. Então, o pinheiro ele é o símbolo da vida, mesmo no inverno. E por que os piscas-piscas? Porque a gente chama a luz. O pisca-pisca no pinheiro. Luz para a vida, sabe? O pinheiro é a vida, o pisca-pisca é a luz. Então, vamos colocar a luz na vida. Pisca-pisca. Vamos, né? Vamos trazer a luz. Vamos trazer a luz. E aí a gente vai cair no sentido do presentear no Natal, né? No Natal pagão. Por que a gente presenteia? Imagina uma comunidade, gente, uma vila onde tinha um rei e ele tinha que dar conta de todo mundo e todo mundo dá conta de todo mundo. Então, no inverno, eles trocavam os grãos que eles tinham colhido lá em março. Então, quando a gente vai colhendo os grãos e vai, eu junto os meus, você os seus, todo mundo da comunidade, o que a gente faz nesse inverno rigoroso? A gente troca para que ninguém fique sem alimento. Então, eu dou um pouquinho do meu, é a ceia, né? E aí a gente vai, e aí a gente cai em Krampus também. Né? Assim, só finalizando aqui o solstício, né? Então, para eles lá faz sentido, porque o solstício ele vem trazer a criança da luz, que é o sol pequenininho, o sol novinho, né? Depois dos dias de inverno, depois que acabou o inverno, a neve não derrete de um dia para o outro. O sol não fica na sua máxima potência, fertilizando a terra e fazendo tudo crescer de uma hora para outra. É um processo. Então, ele nasce, eles têm a analogia do quê? Ele nasce como um bebezinho. O sol nasce como um bebezinho. Da terra escura, do útero escuro. Da mãe. Da mãe terra, né? Então, a terra está escura, a terra está no inverno, a terra está recolhida, a terra está grávida. O sol está no ventre da mãe terra. Ele está escondido, se preparando para nascer, ganhando forças. Então, no solstício de inverno de lá, é isso que é celebrado, a volta da luz. E quando a gente fala de Jesus, a gente também está falando dessa criança da promessa simbólica. A gente não está falando do cristianismo, a gente está falando de um culto ao sol. Jesus, ele é um culto. Ele é o próprio sol. Tanto ele é o próprio sol. Isso, né? Que o Natal ele está camuflado, o Natal cristão ele está camuflado nisso, né? Que Maria estava grávida e eles percorreram aí dias e noites até chegar na manjedoura, sabe? Tem toda uma história e tal. Então essa história ela é contada, essa história antiga de Yule, do solstício de inverno, ela é contada de uma maneira diferente pelos cristãos. Fora do contexto, dentro do contexto, é fora do contexto, mas ainda assim que a gente saiba enxergar, e este é o verdadeiro papel dos sacerdotes e das sacerdotisas dentro da bruxaria. Isso que faz a gente ser diferente. A gente conseguir enxergar nos mitos, nas narrativas,
né? Enxergar além, enxergar o porquê que está sendo dito, o motivo daquilo está sendo dito, o que, que aquilo está querendo passar, além daquela historinha. Né? Então, Jesus, ele vem ser, ele foi crucificado, não, eu já fui para lá na história. Ele vem ser essa figura do sol pequenininho, que nasce bebê, Da criancinha, vai vindo força, e com o nascimento de Jesus veio a vida, né? Com o nascimento de Jesus veio a vida. Tudo. E o sol. E o sol. Né? É o né? sol retornando aí. Né? E aí é interessante porque se misturam vários mitos, né? Se a gente for pegar o mito de Krishna, por exemplo, é semelhante. Mitra, né? Mitra na Pérsia, que nasceu inclusive no dia 25 de dezembro também, né? Osíris no Egito, né? Sim, ele ia citar Osíris também. Saturno, né? Tinham as Saturnalhas, né? Lembra? Não podemos não falar das Saturnalhas. Eram festejos, assim, gente, de dias. Eram festejos de dias. Dias, né? Tanto que a gente pega essa noção. Tipo, a gente pega do dia 24 ao dia 1º é festa, gente. Do dia 24 ao dia 1º é festa. Né? E muitas famílias estão esses dias todos na festa. Volta para trabalhar uma semana ali, trabalha 3, 4 dias e acabou, é festa de novo. Então, isso é lógico que a gente trabalha por causa do capital, mas naquela época não era assim, não. Não, eram festivais. A polis, né? A polis inteira fazia ritual dias e dias, né? Eram dias de rito, né? Sim, várias vilas, né? Várias vilas iam até o grande reinado e ficavam lá em acampamentos. Imagina, gente, que coisa mais linda isso. Sim. Né? É intenso, entende? Porque como eles entendiam, como nós entendemos hoje, pagãos, a gente entende que tudo é ciclo, nada é do dia para a noite. Então, assim, Jesus Cristo não nasceu hoje e é isso, não tem mais nada, tá? E não tem mais coisa, né? Depois só acontece lá de novo. São datas marcadas que a gente não vê a evolução dessa luz dentro de um cristianismo, dentro do olhar cristão, você entende? São datas pontuais que aconteceram alguma coisa com Jesus Cristo. Mas e como é que foi o ciclo? Como que ele chegou até ali? O que aconteceu? Isso a gente não sabe. Então, isso fica falho, ao meu ver, claro, tá, gente? Sou eu, dentro desse contexto todo. Porque a gente não acompanha essa vida tão forte como a gente acompanha a luz. Claro que eu sei, gente, como cristã que fui, eu sei que tem a crucificação de Cristo, eu sei que tem toda uma historinha, eu entendo. Mas dentro do olhar da natureza, a gente não vê o ciclo dessa história acontecer, vocês entendem? E aí desconecta da natureza. A gente se vê separado disso, né? É lá que está acontecendo, não é aqui. A gente nem vê, a gente nem sabe, né? Isso que a gente começou a falar na live. A gente se vê tão apartado disso que a maioria das pessoas nem sabem dessas origens, né? Dessas histórias de como foi e nem param para pensar nem dentro da sua própria crença, nem dentro do cristianismo eles param para pensar no dia de Natal sobre a história de Jesus, né? Que é o que acontece no nosso solstício de inverno. A gente não fala sobre Jesus, né? Ou poderíamos, quem sabe, mas a gente é um Deus, né? Como outro qualquer, coitadinho, né? Lindo, gosto. Exatamente. Agora, nos nossos rituais, a gente para e faz o ritual. Eu não tô fazendo assim, uma crítica ao cristão, porque é o cristão, nananana. Não. É importante, a gente quer ressaltar que é importante que a gente entenda e saiba o que a gente está celebrando. Questionar, né? Questionar e trazer o sagrado realmente daquilo. Para os cristãos não é o nascimento de Cristo? Então, peraí, vamos debater sobre o nascimento. Quem é esse Cristo? Onde ele mora? Onde ele está na minha vida? Né? Qual parte disso eu vivo no meu dia a dia? Porque daí o Cristo está lá vivo e eu tô aqui na minha vida vivendo, xingando, sendo uma pessoa ruim. Esse Cristo nasceu aqui ou ele nasceu lá dentro da igreja? Ou dentro de algum lugar que não foi aqui?
esse poder de Cristo, essa luz e tal, ela não tem que ser só no Natal, né? A gente, nem essa união, esse amor, essa fraternidade, ela não deve ser só no Natal. Eu acho que isso é uma coisa que a roda do ano dentro da bruxaria, ela reforça, que a comunidade, que o ritualizar, que os momentos sagrados, eles não devem ser momentos tipo uma vez por ano, né? Tanto que a gente tem aí 8 rituais para mais, muito mais, dentro de um ano. Né? Então, a gente sempre tenta fazer essas conexões e a gente chama a atenção das pessoas para isso, né? Saibam o que vocês estão celebrando, né? Questiona, e assim, não é não fazer, né? Mas é saber da onde e por que que eu tô fazendo. Agora, é claro, né, gente? Não é porque a gente faz isso, voltamos a falar, que a gente não celebra com a nossa família. Celebra, né? E eu faço a oração junto com a minha avó. Se ela quiser fazer, a gente faz. Se ela quiser passar a palavra para alguém, alguém da família faz. E é isso. Enquanto ela está rezando para o Deus que ela acredita, eu estou rezando dentro da minha crença, mesmo com as palavras proferindo outra fé, de repente. Né? Porque tem oração que não sai de mim, né, gente? Há muitos anos cristã, então tem coisas que são automáticas. Né? E tudo bem, né? É só eu enxergar esse grado dentro dessa oração. A gente está celebrando o sol da mesma maneira, né? Só que estamos em momentos diferentes. Os cristãos estão celebrando agora o nascimento do sol, né? Enquanto nós estamos celebrando quase... O jovem sol. A gente está celebrando o sol maduro, jovem, fertilizador, né? O fertilizador. Daí, já a gente vai celebrar o sol já minguando, né? E por quê? Porque o solstício de verão, que é o que a gente passou agora no dia 21 de dezembro, é o pico do sol. Então, quando o sol chega no seu pico, no ponto mais alto, no dia mais quente, o dia mais longo, ele tende a voltar, a cair, né? Porque quando a gente chega lá em cima, o que acontece? A gente cai. Então, o sol faz a mesma coisa. Então, ele vai rumo agora à roda escura, a declinar. Isso é vagaroso. Aí, em fevereiro, a gente tá aí, cara, que calor, eu não tô aguentando. Então, mas porque é um processo, é um caminho. De afastamento do sol. De afastamento do sol, né? Então, ele começa a se afastar agora. Exato, né? Ele começa a se afastar agora, né? Daí, em fevereiro, ele ainda não tá longe. Em junho, a gente tem o nosso Natal, que é o nosso momento frio. Que é o nosso momento de estar junto. É o nosso momento de trocar os presentes, que a troca de presentes também tem a ver com as bênçãos que são passadas entre aqueles familiares, entre aquela rede. Né? Então, assim, os presentes não é só eu vou pegar um presente e vou te dar. Eu vou abençoar você. Né? E essa bênção é como um presente também, né? Eu lembro de um mito, eu não lembro da onde agora, acho que eu não vou lembrar de onde, mas que ele fala que essas vilas, esses vilarejos, né, o rei daquele lugar, que não era ainda o máximo do rei, eram pequenas vilas com reis menores, digamos assim, o rei daquela vila, ele tinha a obrigação de manter todas as casas iluminadas e aquecidas. Então, ele presenteava a comunidade com carvão aceso da lareira dele, da fogueira dele, e ele compartilhava a luz dele, rei poderoso, com toda a comunidade para que o poder, a bênção, a proteção do fogo chegassem a todas as casas. Eu acho isso muito bonito. Eu acho também. Isso no nosso inverno, no nosso Natal, tem um sentido tão assim de compartilhar tudo que eu tenho de bom com você, para que você tenha também. Né? Esse momento sentido do presente. Real. A partilha, né? Não só a partilha de o que eu tenho com você, mas é eu entregar o meu sentimento a você. Porque é um momento de fraternidade, é um momento de cumplicidade, de companheirismo, um momento ali de apoio, né? Onde todos ali estão se apoiando juntinhos. Então, esse é o nosso Natal. O nosso Natal, ele acontece em junho,
no solstício de verão. De inverno. Né? Mas a gente celebra o Natal agora em dezembro porque nós temos famílias cristãs, né? Então a gente celebra 2 natais, né? Mas a celebração em si, muito assim... Religiosamente falando, nossa, já foi, né? Já foi. E a celebração do Natal em si, muito resumidamente, ela é originária dos solstícios de inverno lá da Europa, né? Então, vamos falar um pouquinho do Papai Noel, né? Já falamos da troca de presentes, mas a troca de presentes também tem origem no Papai Noel, né? Então, vamos falar um pouquinho do Papai Noel, gente. Do Papai Noel. Ah, tem uma coisa muito interessante que eu marquei aqui para falar para vocês e eu esqueci, eu vou falar antes que eu esqueça. Astronomicamente falando, a gente pode colocar uma coisa muito legal aqui que acontece todo ano, nessa época do ano, né? Acontece todo ano. Na realidade, acontece nessa época do ano? Nessa época do ano. Acontece nessa época do ano, muito mais proeminente no hemisfério norte, que é frio, do que aqui. Mas o que acontece, gente? A Terra, ela tem o seu próprio movimento, né? A Terra, ela tem 3 movimentos básicos. Ela tem um movimento em volta do Sol, ela tem um movimento em volta dela mesma e ela tem um outro movimento que é em volta dela mesma, mas também é uma elipse. É um eixo, é uma elipse, um eixo. Então, ela tem esses movimentos. Nesse ponto do nosso ano, o movimento que a nossa Terra faz com que o Sol nasça numa mesma direção durante 3 dias. E, para isso, né, essa explicação científica, esse fenômeno, antigamente, para aquelas civilizações que enxergavam o céu como deuses, para nós também, né, a gente também enxerga, mas para eles que não tinham um conhecimento científico, aquilo era, meu Deus, o que aconteceu? O Sol morreu. O Sol morreu. Por que o Sol morreu? Porque ele não está se mexendo no céu. Caminha. Olha a observação que eles tinham, gente. Eles percebiam que todos os dias o Sol nascia em um ponto diferente. Então, se eu olho hoje, o Sol nasceu aqui. Mas se eu olho amanhã, o Sol está nascendo aqui. E se eu olho depois de amanhã, aqui. E depois de amanhã, aqui. Porque ele está rodando, lembrem-se. Está rodando, exatamente, certo? Só que, nessa época do ano, acontece que o nosso movimento, o movimento da nossa Terra, faz com que o Sol nasça 3 dias consecutivos, que é do dia 21 ao dia 24, que é do dia 21 ao dia 24, no mesmo ponto. Ele não se mexe no céu. Ele se mexe, na realidade, mas a gente não vê, porque o nosso eixo está diferente. E isso acontece em todo Natal. E isso simboliza o quê? A morte do Sol e o renascimento do Sol depois do dia 24 de dezembro, num novo ciclo. Isso significa o renascimento do Sol, o renascimento da vida para aquelas civilizações antigas e que foi trazido hoje e que até foi incorporado, inclusive, com já a virada do ano, o ano novo. Né? Então, isso acontece em dezembro, né? nessa época do ano aí. No hemisfério norte. No nosso calendário normal. Está acontecendo isso nesse momento, mas a gente não vê, porque a gente está no solstício de verão. A gente não está no inverno. Então, isso não é sentido como é sentido para eles lá. Né? Sim, a gente nem vê isso, na verdade, né? A gente acaba não percebendo aqui que o Sol nasce 3 dias no mesmo ponto, porque daqui o Sol está em outro movimento, em outro momento da rotação, né? Agora o Sol está muito próximo de nós aqui, né? Sim. O Sol agora está muito próximo do nosso hemisfério. Então a gente nem percebe. Sim. Agora, falando do hemisfério norte, onde eles queriam muito o Sol, quando eles percebem que o Sol está cada vez mais afastado e que ele não está se mexendo, opa, morreu, ele nunca vai voltar. Não vai voltar, porque não está se mexendo no céu, né? Sim, tanto que tem... Sim, tanto que tem alguns templos que tem janelas com essa distância para ver, né? Para medir o dia
quantos dias o sol nascia no mesmo lugar. As janelas dos templos eram feitas exatamente na direção em que o sol nascia nesse período, para que eles contassem o renascimento do sol a partir daquela data. Uhum. É muito interessante como eles juntavam a arquitetura com a sabedoria, a contemplação da natureza e com a religiosidade, porque a natureza Com o era sol. a vida, né? Pan? Caí? Tati? Tô aqui? Tati? Tô aqui? Tá aqui. Estão me vendo? Deu uma cortada no seu áudio. Não, deu uma cortada no seu áudio, mas já voltou. Então, exatamente isso que eu estava falando, né? Eles juntarem a astronomia, o céu, para eles se conectarem, né? Aqui na Terra, de acordo com por meio das suas construções, né? Sim, isso é muito legal, né? Eu acho que seria muito interessante quando a gente aqui, nesse momento, conseguir observar esse tipo de coisa. Não observar, gente, de ficar lá vendo o sol nascer, que a gente não vai ver daqui nesse momento. Mas a gente conseguir buscar isso dentro de qualquer religiosidade que a gente vai celebrar, ainda que seja o Natal cristão ou qualquer outra, sabe? Como que aquele povo vivia, como que eles faziam, como que era a arquitetura, porque aquele tempo tudo era arquitetura, né? Eles estavam descobrindo tudo isso, né? Tudo tinha um sentido religioso, porque a religião era a própria terra. Sim. Então, quando a gente vai falar do Natal cristão e do Natal não cristão, a gente já está trazendo uma ruptura que é muito nociva, ao meu ver, para a nossa sociedade no dia de hoje. Sim. Né? Mas vamos falar do Papai Noel? Acho que é mais interessante. Vamos. Então, fale do bom velhinho, Tati. Amor, pode falar dele. Pode falar, eu deixo você falar. Pode falar do Krampus. Papai Noel. Eu sou muito fã, eu não vou conseguir falar. Vou me emocionar. Bem, gente, o bom velhinho, Papai Noel, ele também é uma crença aí já antiga. Na realidade, ele nunca foi, né, como a gente conhece hoje. Inclusive, a Nara falou mais cedo, né? Acho que foi a Nara mesmo que falou, ou foi a Amanda? Acho que foi a Amanda que falou, ele é da Coca-Cola, né? Porque a gente nunca conheceu ele assim. Antigamente, Papai Noel era diferente. Papai Noel, ele foi inspirado, quando a gente vai procurar, assim, a gente acha que ele foi inspirado num Papa, eu acho, um Papa que... Não, São Nicolau, na verdade, né? São Nicolau. Você tá aqui, não tá? Então, cortou, eu não vi você. Voltei agora? Tô aqui? Vocês estão me vendo? Eu tô. Tá. Então, o Papai Noel, ele foi quando a gente pesquisa, a gente acha muito ele ligado ao São Nicolau, que foi um santo da igreja, muito bom, né? Na realidade, eles falaram que ele fazia caridade, que ele ofertava a comida dele, né, para as pessoas e tal, e que ele era muito rico, né? Ele era. E que ele tinha... Sim, e que ele tinha essa questão de distribuir para as pessoas as coisas, né? Mas que ele andava normal mesmo, com roupa de igreja mesmo, né? Mas na realidade, ele é um santo turco, né? Lá da Turquia, do século IV, né? Então, o que a gente consegue tirar disso, pessoal? São Nicolau, só para começar, ele já é um santo... Se ele existiu, se a pessoa dele existiu ou não vai caber aqui, tá? Mas que todos os santos da Igreja Católica foram deuses pagãos no passado, isso não é novidade para ninguém, assim como as festividades também são pagãs e hoje são cristãs, porque ou foram convertidas ou foram tiradas de cena, demonizadas, assim como Krampus, né? Krampus, ele é o Papai Noel escandinavo, germânico, né? Lá dos vikings, lá, né? Ele é da Islândia. Ele não era bonzinho. Oi? Ele não tinha essa conotação de bondade, né? Até porque ele era um ser da mata. Exatamente. Né? Ele não tinha. Mas as pessoas
a cultura demonizou isso, né? E esqueceu, colocou tudo no Papai Noel. Tudo no Papai Noel. O Krampus, ele era o quê, gente? Era um ser da mata com chifres, que ele era muitas vezes representado com folhas no corpo, né? Porque ele era um ser da mata. A cara dele geralmente era representada com máscaras, mas nunca era visto, e nunca era visto como uma cara, ai, que bonitinho, que fofo, tá? Ele dava medo, né? As crianças tinham medo dele lá. Tinham medo dele. Porque ele era uma figura selvagem, e diziam que ele acompanhava Papa Nicolau, o São Nicolau, mas eu acho que isso já é também uma conotação cristã, porque Krampus, na verdade, ele é bem mais antigo do que São Nicolau, né? Ele é dessas culturas nórdicas, escandinavas, né? Irlandesas, né? Porque na Irlanda também tem pela linha histórica. Pela linha histórica também não se cruzam. Oi? Pela linha histórica, as duas pessoas, né, aconteceram em dois tempos diferentes. Krampus foi muito antes de São Nicolau. Muito antes. São Nicolau nem existia ainda em forma de nada quando Krampus já era celebrado, né? Como esse ser, Krampus, ele vinha... Pode falar. Pode falar. E Krampus, ele é essa figura, né, que vem presentear ou castigar, né? Então, ele é o Papai Noel que castiga as crianças. As crianças que não são boas crianças, né? Aquela história de, eu vou escrever uma cartinha para o Papai Noel e falar que eu fui uma boa criança o ano todo para eu conseguir ganhar presente, né? Para ele me dar um presente. Mas, na realidade, isso de você se comportar bem, para você ter uma recompensa do Papai Noel, já é uma crença que Krampus traz, né? Krampus, ele castigava, foi como a Tati falou, ele era justo. Porque ele colocava as crianças ali na rédea, né? As crianças que eram as crianças que eram más crianças que se comportavam ruim, ele falava, não, vou te dar carvão, não vou te dar um presente, não vou te dar um doce. Mas as crianças que eram boazinhas, que se comportavam bem, doces, né? Então, tem toda essa conexão. E também a gente pode falar de Befana, né? Que daí já é na Itália. Mamãe Noel. Befana. A Mamãe Noel. Befana é a Mamãe Noel. É interessante, né? A gente tá... Eu gosto muito de Krampus, sabe, gente? Porque eu me identifico muito com as figuras selvagens, né? Então, quando eu penso que Krampus é um ser da mata, isso me toca muito, porque depende da nossa reverência a ela, se a gente vai ganhar um presente ou um carvão, você entende? Como eu me comporto em relação à natureza. Tem a ver com a terra, com o seu comportamento, né? Com relação à terra. Lembrando que o Natal, o solstício de inverno, foi como a gente falou, ele é uma celebração da terra, sazonal, né? Para a terra, né? Então, quando a gente vai falar de Krampus, para mim me toca muito, porque vem falar do comportamento humano, você tá entendendo? Não é o comportamento de ser bonzinho, ser gentil, falar obrigado e por favor. Não é isso. A gente tá falando de como... lá da sua essência, você fala bom dia pro dia, ou você já acorda bom dia para quem todos os dias? Né? Você joga papel de bala na rua, ou você joga bita de cigarro no chão, ou você recolhe. Como que é o seu comportamento com a terra? Né? Então, hoje, quando a gente pensa no presente, na cartinha do Papai Noel, eu penso que as pessoas que têm filhos nessa idade, eu já não tenho mais, né? Infelizmente, o Cauê já... Infelizmente, não. Felizmente, o Cauê já tem 20 anos, né? Já deixou de ser criança. Mas em trazer essa visão de ser uma boa pessoa, né? Não é só se eu obedecer a mamãe. Pera, o que a minha mãe mandou eu fazer? Às vezes era melhor não obedecer mesmo. E ver assim, né? Trazer a criança para questionar qual é o papel dela nisso tudo. Perante Krampus, né?
todos somos crianças. Então é legal essa designação, né? Foi pegar o que a Tati falou de ligação com a terra, pegar também o que ensinamos para as nossas crianças, né? Ah, você vai ser bonzinho só para você ganhar presente? Peraí, você vai ganhar carvão do mesmo jeito se for assim, né? Então, assim, você ensinar que você não tem que ser bonzinho para você ganhar uma coisa. E você, qual é a conotação de ser bonzinho? Qual é a conotação de você se comportar? Qual é o significado da obediência? E que tudo isso começa na primeira infância. Na primeira infância. E que nós, como adultos e eternas crianças da Terra, o que estamos fazendo? Precisamos pensar nisso. Exatamente. A gente precisa pensar nisso, gente. A gente precisa se comportar de uma forma legal, entende? De uma forma minimamente humana. Exato. E a gente não vê isso. Aí a luz está nascendo, Natal, Jesus, sei lá o que você está celebrando, mas o seu comportamento não é adequado. O seu comportamento é birrento em relação à sua postura na vida. Lembrando, né? Lembrando que o solstício de inverno, que independente da gente estar no inverno ou no verão, pessoal, é isso que a gente vai celebrar agora no dia 25. Tá? Independente da gente estar no verão aqui, a gente está celebrando o nascimento do sol. É isso que a gente está celebrando, tá? É isso que a gente está celebrando. Então, quando a gente fala do nascimento do sol, a gente está falando de deixar a escuridão, deixar esses maus hábitos, deixar de ser uma criança ruim para você ganhar bênçãos e não para você ganhar carvão, né? E o que é uma criança ruim? Também que é muito legal, que é o quê? Nesse momento de união com a família, nesse momento de inverno que passam essas civilizações antigas, onde Krampus se fazia presente, era o quê? Você está ajudando os seus demais, você está ajudando a sua comunidade, né? O que você está fazendo para ajudar e para estar junto nesse momento de dificuldade para todos? Né? Então, você se uma comunidade, né? Porque o um não é um, somos todos um. Lembra aquela frase que já está mais que batida? Mas não é isso ainda, gente. E a gente já esqueceu disso. Então, quando a gente vai celebrar o Natal, sendo qualquer crença em qualquer coisa, é a volta do sol, é a volta da luz na nossa vida. Quando a gente fala de deixar o útero e amadurecer, é que assim, as nossas posturas precisam ser maduras. E eu não estou falando não ser frágil. Eu não estou falando não ser fraca, não pedir ajuda. Pelo contrário. Eu estou falando de agir com uma maturidade emocional conforme os natais da sua vida forem vindo, para que você ganhe mais bênçãos. Não, é você saber lidar com a sua escuridão interna, né? É a gente saber lidar com a nossa escuridão. Saber lidar. Eliminar essa escuridão interna, né? Que o Natal traz e que a gente volta lá, o Natal, o solstício de inverno, que a gente volta lá no começo da live que, para nós bruxos, isso não é um único dia, né? Isso não é um único dia. Então, quando a gente está celebrando essas coisas, a gente tem que lembrar também que esse clima... Não é do dia para noite. Não é do dia para noite que eu vou mudar. Eu tenho que construir essa mudança. É tipo um dia, né? É para você levar isso para com você, para você colocar isso no novo... Nos dias do ano que vai iniciar. Para todos. Para todos, exatamente, né? E a Krampus trazer essa conotação selvagem vem trazer o que também para essa época do ano? A muito bem lembrada, só que muito comumente esquecida, morte. Que nesse momento da roda, ninguém fala da morte, né? Mas dentro da roda, e eu falo roda porque o ano gregoriano para mim também não deixa de ser uma roda, o que acontece? A gente tem na vida na parte clara da roda, que é o que nós aqui do nosso hemisfério estamos vivendo agora, que é o verão, ainda assim a gente tem a morte. Porque lembram, solstício de verão agora em dezembro, o sol chegou no pico, mas ele vai declinar. Então, todo pico denota, na realidade, uma queda. Que vai declinar de novo. Então, a gente está falando... Na verdade, a gente está se preparando, mas a gente celebra o sol maduro,
mas a gente começa a se preparar para o sol que vai morrer, para a morte que vai chegar. Exato. E no caso Né? do solstício de inverno que está acontecendo agora, lá no hemisfério norte, o que está acontecendo? Né? Eles estão, na realidade. Assim, né, ó. Uhum, exatamente. Aqui tá descendo e lá tá subindo, saca? O É. sol. É E lá esse desenho que dá. agora tá inverno, tá difícil, mas eles estão celebrando a vida. Então, eles estão celebrando a morte porque tá no inverno, tá frio e etc. Mas eles também estão celebrando a vida, que é o nascimento do solzinho pequeno, que ainda tá fraquinho, que ainda é um bebê, mas que precisa de nutrição, ele vai crescer, ele vai se fortalecer, e daí ele vai aquecer, iluminar e trazer vida de novo. Então, nesses dois polos, né, a gente sempre tem a presença de um ou de outro. Então, se a gente está falando de vida, a gente está falando de vida, da predominância da vida, mas a gente também está falando da morte. Falando da morte. Não tem como, né? Não tem como, uma coisa não está separada da outra. Não é porque existe vida que a morte não está presente. Então, quando a gente fala de natura e a gente fala de Krampus, o Krampus ele traz essa ideia da selvageria, daquilo ser também tratado como uma situação de morte. Uma situação difícil E de o alguma coisa. selvagem. Então, mas o selvagem, ele não traz só essa conotação de morte, ela vai trazer também uma conotação de você resgatar suas raízes. Por que a gente fica com a família? Né? Porque é a sua base, porque é aquilo que te sustenta, que é com a sua família que você vai estar quando você morrer. Ou quando você nasce. Entendem? Que o nascimento, assim como a morte, é celebrado a todo momento dentro da roda, dentro da... Civil. Desse calendário de outra forma, mas sim. De outra forma, mas sim. formas camufladas, onde as pessoas não conseguem enxergar a real disso. Então, não, mas dentro de um calendário do cristianismo, isso acontece em momentos pontuais. Foi o que eu falei antes. A gente não vê Jesus, criancinha, depois com tantos anos, aí tem outra celebração, aí depois com tantos anos. Não tem essas fases da vida dele toda, não tem. Então a gente não vê o crescimento dessa luz na nossa vida. A gente, como pagão, a gente entende isso pelo desenho do sol, por tudo que você está explicando aí. Mas para quem nunca teve esse contato, não faz sentido tudo isso, porque a história de Jesus, que é a celebração do ano cristão, não é bem assim, entende? Falta umas partes. Não dá para se identificar. Você não se vê nesse Deus. Você não se vê nessa figura, né? Porque quando a gente se coloca um espelho do micro, quando a gente coloca que a gente está celebrando o que está acontecendo lá no céu, a gente consegue se identificar, né? Mas faz sentido, porque é próximo de mim, né? É próximo da gente. Mas isso também é um treino, né, gente? Porque também não foi do dia para a noite que a gente começou a entender tudo assim. Claro que não. São anos e anos. Foi uma desconstrução errada, né? Eu amo o Natal. Eu amo essa época do ano. Eu, particularmente, sempre amei o Natal. E eu amo árvore de Natal, e pisca-pisca, e decoração, e festa, e comida. Ai, gente, as comidas do Natal são maravilhosas. Inclusive, as comidas do Natal têm tudo a ver com o hemisfério norte. Né? Exatamente. As nozes, as frutas secas. Pernil, né? São comidas que te deixam assim, ai, nossa, gente, eu não aguento comer mais. Por quê? Porque lá para eles era uma época de muita fome. Então, nesse momento, eles se abastavam. Nossa, vamos comer muito. Era farto demais. Era farto demais, porque até ali estava sendo um perrengue. E aí ia continuar sendo perrengue. Então, vamos celebrar tudo e daqui a pouco a gente pensa no resto. O pagão tem muito isso, né? Não vou deixar de celebrar porque eu tô... Né? Eu preciso celebrar. Então é sempre muito alegre, muito cheio de vida as celebrações de vida e morte. Sim, né? Exatamente. E falando de Befana um pouquinho, né? Befana, eu tenho um amor muito grande, né, por ela, que ela Eu vou me ausentar por 2 segundos e já volto. Tá bom, posso falar? Pode.
Então, gente, Befana, né? Befana é a Mãe Noel da Itália. Até hoje ela é celebrada lá na Itália, mas ela é anterior, né, ao cristianismo, mas hoje ela é celebrada em conjunção com o cristianismo, tá? Na Itália, em alguns lugares. E tem até um mito dela em conjunção com o cristianismo, de tanto que esse sincretismo na Itália, Portugal, né, é proeminente, né? Então, para o cristianismo, Befana é a senhorinha que perdeu o nascimento de Jesus, gente. Ela perdeu, ela falou, não, os 3 reis magos foram lá falar para ela assim, olha, vai nascer uma criança hoje. Vai nascer uma criança e essa criança, ela é uma criança especial. Então, a gente precisa ir dar presentes para essa criança. Ela falou, ah, eu não quero. Hoje eu estou muito ocupada, não consigo, não posso. Só que daí ela se arrependeu. Ela falou, nossa, não, eu acho que eu realmente lasquei-me, preciso ir realmente ver essa criança especial que vai nascer. Então, ela foi correndo atrás dos reis magos e daí ela não encontrou. Correndo não, ela foi voando, né? Porque Befana, ela é tida como a bruxa. Mas é uma bruxa boazinha, né? É a bruxa que voa na vassoura, velhinha, mas ela é a mamãe. Ela é a grande mamãe Befana, né? Ela também tem um lado, assim, meio... mas ela é mais retratada como essa mamãe, né? A velhinha. Ela é fofa, né? Ela é doce, né? Ela não te dá carvão como Krampus. Não, né? Daí ela pegou e falou assim, ah, bem, eu vou voando para lá, mas ela não encontrou os 3 reis magos para seguir eles. Ela não encontrou. E daí surgiu a crença na Itália de que após isso ela decidiu toda noite de Natal, né? Toda noite do dia 25, do solstício de inverno, ela decidiu que ela ia sair voando pelas chaminés das casas, deixando doces para as crianças com a esperança de que fosse o menino Jesus. Então, essa já é uma versão da Mamãe Noel italiana cristã, mas Befana, ela é a antiga Mamãe Noel, ela é a grande mãe de algumas culturas itálicas, etruscas, que é pré... Não, bem antes. A mãe o nome dela mesmo, assim, nome dela não, na realidade ela deriva de uma deusa chamada Estrênia. Por isso que o nome, né, por isso que a estregueria até tem bastante ligação com isso. Isso, ia citá-los. E é muito interessante quando a gente vai falar do norte da Itália, né, gente? Porque no norte da Itália, assim como a Itália como um todo, de uma forma geral, ela sempre foi muito pagã. E hoje é extremamente cristã, né? É extremamente. Então, quando a gente vai falar de Befana, a gente vai falar de um conceito daquela mãe que prepara um leite quentinho para você, sabe? Que faz um leitinho com canela para esquentar. Uma avó, é uma avó, sabe? Aquela avó que te pega no colo e te conta uma história, até mesmo você já sendo adulto, sabe assim? Então, a Befana, ela vai trazer esse conceito da grande mãe, que dentro de um olhar mais cristão, como a gente está falando, a gente acaba esquecendo dela nesse momento, né? Porque fala-se muito da criança, mas tá, e aí a mãe né? Como que faz? O que ela vai, né? Onde é o papel dela nessa história? Então, Befana vai, dentro da bruxaria italiana, ela não fica esquecida, porque trazem ela da bruxaria para esse mito, incluem ela num papel importante ali, num papel de buscar a criança sagrada todas as noites para todo sempre. Sim. E aí você que acha que você não é uma criança sagrada, recebe o seu docinho lá. E aí você fala, opa, peraí, não é mesmo? Sim. E outra coisa, né? Né? Entre o que tá lá e o que tá aqui. Sim. É interessante. Na nossa live de Halloween, a gente também trouxe as tradições da Itália e de Portugal, que até hoje são praticadas. Então, a gente consegue ver que a bruxaria na Itália, eu tenho amigos que moram na Itália e que falam que lá é um país super cristão, que realmente não tem, assim, não tem abertura, não tem brecha, né? Mas a gente consegue ver
que existe nas próprias tradições familiares, isso muito camuflado, isso muito inserido, já sincretizado e já tido como o cristianismo daquele local. Entendem? Sim. Na Itália, em Portugal, isso já está muito assim juntinho, ao ponto de falar, não, isso daí não é bruxaria, não. Isso daí é cristianismo mesmo. É cristão, né? Não é bruxaria. Porque já está tão assim que já não faz mais. E Krampus é tido, não só Krampus, como o próprio Papai Noel, porque antigamente o Papai Noel ele também não era essa figura bonitinha, ele não nasceu dessa figura bonitinha, foi como a gente falou, as origens do Papai Noel veio de Krampus, e Krampus, ele também é tido como o homem do saco. Lembra quando você era criança? Muito legal! O homem do saco vai pegar você! Não seja mal, o homem do saco vai te pegar, né? E Krampus, ele traz essa noção do homem do saco com as crianças que não se comportam. Não, e o ano inteiro o homem do saco está presente, né? O ano inteiro você ouve falar do homem do saco. Lá, ouvíamos, né? Nessas culturas do hemisfério norte da Europa, Krampus era citado o ano inteiro. Eles não esqueciam de Krampus e só lembravam no Papai Noel para fazer cartinha. Não. Eles lembravam de Krampus o tempo inteiro, era cobrado isso, era lembrado, ele fazia parte. Sim. E aí é muito, muito triste quando a gente pensa no Papai Noel, porque a criança só vai lembrar do Papai Noel, claro que quando a mãe lembra, que é em dezembro. O resto do ano, né? Quem é Papai Noel? Vou ter que ser bom? Como é que é essa história? E na Irlanda, né, tem também o Papai Noel irlandês, que é o Papai Noel verde, que é o duende da floresta, né? Ah, mas o Papai Noel, quem faz os brinquedos do Papai Noel? São os elfos, né? São os duendes do Papai Noel, né? Esses seres, né? Ah, o Papai Noel mora lá no Polo Norte, com as renas. Gente, são seres lá na Escandinávia. Sabe, entendem aonde vem a origem disso? Ah, ele mora num país de neve eterna. Peraí. Ele tá falando do quê? Da Germânia, ele tá falando da Escandinávia, tá falando lá dos lugares lá. Ele tá falando dos primórdios, né? Ele não tá falando do nosso Polo Norte agora, é outra história. Ele tá falando dessas culturas. Então, o Papai Noel, ele tá ligado aos seres da Terra. Não só quando eu falo da Terra, não é terra-planeta, é terra-mata, floresta, como Krampus. E a prova disso é que o quê? Tem elfos que ajudam ele. Tem. Sim, as renas voam, né? São seres mitológicos, né? São seres que nós, aí aquilo que a gente falou na outra live, né? São seres que não necessariamente são desse tempo e espaço, mas que neste momento se coexistem para que a gente entenda ou não, ou se surpreenda com essas maravilhas, né? E lembrando que, né, dessa época que a gente está falando, né, a gente não pode nem arriscar em afirmar que as pessoas daquela época não viam nada, impossível. Não, claro que sim. Era outro tipo de vida, era outro tipo de ritmo, a vida era um ritual, como a gente estava falando aqui, tudo era religioso, né? Tudo era religioso, tudo. O ato de você tomar água, você tinha que abençoar a água e vamos limpar a água e vamos beber água, entendeu? Era tudo muito religioso. Então, tem toda essa questão também, né? E é legal a gente falar assim, o trenó do Papai Noel, né? E quando a gente fala de deuses antigos solares, não que o Papai Noel seja um deus, mas que ele vem anunciar o deus que vai chegar, que é o Sol. Antigamente, os deuses solares, eles eram representados como a carruagem que é puxada nos céus, a carruagem do Sol, que puxa o céu. Tal. Então, é legal a gente ver todas essas representações. O Papai Noel Vermelho, a gente começou falando e a gente não vai deixar de citar aqui. O Papai Noel Vermelho, ele surgiu num poema em 1800 e bolinha, 1823, eu acho, 1875, alguma coisa assim. Ele surgiu no ano de 1800 com um poema de Thomas Hans, eu acho, que é um cara norueguês, obviamente, né? Ele fez o poema e ele retratou o Papai Noel verde, né, como um duende da floresta. E depois de um tempo, ele mesmo foi modificando
essa imagem do Papai Noel. Então colocou ele com barba, colocou ele com a roupa vermelha, né, com o saco e tal, e essa iconografia que a gente conhece hoje. Esse Papai Noel vermelho, ele não é de origem da Coca-Cola. A Coca-Cola pegou ele. Ele é de origem de um poema dinamarquês, né? Um poema irlandês, não. Tá fugindo para mim agora os nórdicos, gente. Norueguês, norueguês, Norueguês. né? É norueguês. Norueguês. Ele é um poema de Thomas Hans. Então, se vocês quiserem, vocês podem até pesquisar aí o poeminha, a gente encontra ele falando do Papai Noel, né? Então, Papai Noel Vermelho surgiu disso, desse poema em 1800 e tralalá. Mas o Papai Noel original, ele não é vermelho, ele é cheio de folhas e chifres. Ele tem uma imagem que eu gosto muito de Krampus, que é um galho de árvore, assim, só que é um ser, né? É um ser no galho de árvore. Então você vê as feições dele, tá na árvore, né? E quantas vezes a gente vai na mata, a gente vai fazer uma trilha, ou a gente vai numa cachoeira, ou sei lá, vai X, e você tem a sensação de que tem seres ali, Sim, né? Eles sim. têm, eles existem, eles estão ali. Então, por que que eles não podem estar aqui? Ah, Tati, você não mora na mata, né? Então, será que não? Né? Não, Acho que mas precisamos criar um pouco a nossa visão de mundo. da gente morar ou não na mata, isso é independente. Eu acho que a partir do momento foi como você falou agora, será que não? Por quê, né? Eu não moro na mata, mas a mata mora em mim. E aí? E aí? Exatamente, exatamente. Eu acho que a partir do momento E que você aí? se abre para você se conectar, para você conhecer, para você experienciar, essas coisas também chegam até você, né? Aquilo que você procura também te procura. Também te Então, procura. é todo esse jogo, é toda essa coisa. E aí, assim como o Natal, né? Que a gente procura, os cristãos procuram, porque todo mundo, no fim, precisa do renascimento da própria luz, né? Seja a natureza do sol, seja os cristãos com Cristo, seja os pagãos com todos os deuses, porque graças a eles mesmos a gente tem uma par de Deus para celebrar todos isso, né? São muitas divindades, são muitas mesmo, gente. A gente não resume só a dois, três, né? A gente pode falar de todas as mitologias, vão ter deusas e deusas e deuses solares, né? Por um exemplo, no Japão, a gente tem a Materaço, que é a deusa do sol, né? E quando o sol está distante, ela está dentro da caverna. Então, não é só o deus Sol, mas nós temos também a deusa solar, Sol, né? Que são várias, em várias mitologias. Então, quando a gente vai... Hã? Polêmica, a própria Hecate é tida como uma deusa solar. Também. Hathor, né? No Egito, né? Então, a gente tem muitas divindades. Então, quando a gente vai se permitir entender um pouquinho da história e das culturas de formas diferentes de religiosidade, a gente vê que a gente também está no Natal, sendo cristão ou não. E que o Natal cristão, tendo pessoas fazendo no automático ou não, podem fazer diferente todo ano, todos os dias, porque o sol está aqui conosco sempre, né? Você ficou num ponto muito interessante, Tati, que é isso mesmo. Eu acho que para finalizar, eu acho que a gente deve falar isso mesmo. Cara, não importa com que nome você celebre isso. Solstício de inverno, Júlio ou Natal, Cristo, Osíris, Mitra, Dionísio, independente das coisas, a gente está na Terra, a gente está no planeta Terra. E tudo isso está acontecendo na Terra. Então, a gente já está inserido nisso, a gente já está celebrando. Quando a gente fala, quando a gente faz, daí a gente traz para a realidade, né? E é legal a gente trazer para a realidade com a consciência, com a verdade, né? Porque eu acho que a verdade é sempre, uma hora ou outra, ela precisa chegar na gente, né? A gente precisa se abrir. Porque a verdade, ela existe independente da gente acreditar, né? Thomas Hans, eu vou colocar aqui.
Ah, dona Thalita, ela vai usar a nossa live de material para o trabalho dela, que eu tô sabendo. Ah, é? Ai, que legal! É, é a Gente, minha irmã. Muito legal. eu quero ver, hein? Eu sei que Thalita, marca a gente, hein? então, eu sei que é a Thalita, gente. E daí marca, quero ver mesmo. Muito Gente, legal. eu acho, né? Eu acho que é isso, né? Acho que independente de qual Natal você celebre, que a luz permaneça no ano todo até que ela se recolha. Então, que você consiga observar, né, isso em você e na sua vida, independente do nome, dos deuses, enfim. Celebre a luz voltando para sua vida, celebra a luz e o novo ano, né? É interessante porque daí, né, a gente começa a fazer planos, né? Avaliação. O que que eu fiz esse ano, o que que eu não fiz? Então, onde estava a sua luz, né? Para o próximo ano, deixa a sua luz aparecer mais, né? Põe luz nos seus planejamentos, né? Uhum, Isso que também é a luz, é planejar a vida para que ela aconteça ao longo do ano. Então, exato. façam isso, gente. Acho que é o melhor Feliz Natal que eu posso compartilhar com vocês. Gente, é isso. Faço as minhas palavras a da Tati também. Ou melhor, faço as palavras da Tati as minhas. É, que vocês encontrem, né, a luz primeiramente dentro, porque só assim a gente consegue encontrar a luz fora. E estejam sempre em conexão com a escuridão, porque só assim a gente consegue encontrar a luz. E Vida e morte, sempre. estejam em família neste momento, muito embora a gente saiba que esse Natal pode ser um pouquinho mais triste para diversas famílias, né? E a gente já deixa aqui o nosso respeito, os nossos sentimentos por todas as pessoas que perderam familiares, entes queridos nesse 2020 doido que a gente passou. E mas esse também é um momento de você se unir também com essas pessoas que se foram, né? Também é esse momento, Natal. Então eu desejo boas festas, né? Boas festas para vocês. Eu nem falo mais Feliz Natal e tal, porque eu fico. No geral também não. Eu fico boas festas para vocês. Eu espero que vocês fiquem bem e felizes e que vocês aproveitem com a família de vocês, celebrando da forma que for e com o Deus que vocês acreditam. Foi Sim. maravilhoso, foi maravilhoso ouvir. Ah, gente, desculpa, eu tô lendo aqui o que vocês estão falando, eu fico perdida. Foi maravilhoso essa live, foi maravilhoso passar essas 19 lives com vocês. Por enquanto, a gente tem 19 lives no nosso quadro. Hoje está sendo a última live de 2020. A gente vai voltar ano que vem e faremos mais lives legais para vocês aí. Aguardem muitos planejamentos legais, né, Tati? E é isso. Sim, mandem sugestões de temas que se coexistem, né? Paganismo, terapia holística, bruxaria, tarô, mandem as sugestões, porque é gostoso essa troca, né? E é isso, gente. Obrigada, boa virada, É boa isso, gente. juízo, mas nem tanto. Beijo, gente. Boas festas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comentem. E vai ficar no IGTV. E eu vou upar no canal da Caixa da Bruxa lá, lá no YouTube, tá? Não, faz mais uma semana que vem. Ai, meu amor, a gente bem que queria, mas na semana que vem é tudo tão corrido que a gente fica. A gente vai precisar de uma folguinha semana que vem, gente. Então a gente vai tirar uma semana de folga, mas na próxima semana a gente já tá aí de novo já. Vai ser só semana que vem, só, gente. Depois a gente volta de novo. Primeira semana do ano novo, a gente já está na área. Exatamente, com um assunto babado. Esperem, aguardem. Tá bom, gente? Beijos. Beijinho, tchau, tchau. Tchau.